Bom dia, meus caros amigos e amigas, bom dia, família abençoada, paz e bem. Dia 6 de janeiro, o Evangelho está em Marcos, capítulo 6, dos versículos do 34 ao 44. Já peço que você vá abrindo a sua Bíblia, e possa identificar o Evangelho de São Marcos, o capítulo 6, dos versículos do 34 ao 44, para que você possa acompanhar junto comigo. E vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos e desordenados estranhos da minha e da tua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Se você está acompanhando, assinale aí. E teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Grife também, ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus respondeu: quantos pães tendes? E de ver, eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Meus amados, aqui nesse Evangelho nós podemos identificar de imediato o gesto de Jesus de multiplicar os pães. Não é verdade? Vou até assinalar aqui. O gesto de Jesus de multiplicar pães. Ele remete ao testemunho dos profetas Elias e Eliseu, cujas ações revelam o cuidado de Deus com seu povo. A ordem dai-lhes de comer convoca-nos para a missão de proporcionar dignidade e melhores condições de vida para todos. Jesus teve compaixão. Ele viu aquelas pessoas, ele enxergou, assim como ele vê eu e você. Ele olha para nossas situações, assim como ele olhou para a situação daquele povo e teve compaixão. Por quê? Mas você se pergunta, ele olha para mim? Olha,
todo santo dia Ele olha para mim e olha para você. E todo santo dia Ele tem compaixão de nós. Eu creio, mas para que você creia, você tem que ter uma pequena intimidade. Não precisa ter, eu não vou virar beato, essas coisas, né? Que tem gente que fala logo assim, eu não quero virar beato. Aí para a igreja toda dia. Não, você tem que adquirir uma pequena compaixão, pelo menos, ou começar. O começo de uma caminhada ele é muito importante, porque você está dando o seu sim. Então, quando você dá o seu sim, aquela pequena compaixão já entra dentro do seu coração. Então, ele olhou a situação daquele povo e teve compaixão, pois eles estavam como ovelhas sem pastor. E quantos de nós estamos assim, como ovelhas sem pastor? Todo santo dia tem gente indo atrás de pessoas para ler a mão, jogar carta. E Jesus está aqui dizendo para nós, eu tenho compaixão de vós. E ele diz assim, olha para mim, olha para mim. E a gente não olha, porque nós estamos perdidos. Mas Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Só que a compaixão, entenda, a compaixão ela não pode ser somente um sentimento. Não, 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 não. Ela tem que nos levar a uma ação, a uma atitude. Jesus, por sentir compaixão, ele agiu e começou a ensinar os ignorantes. Porque nós, quando nós não conhecemos a Deus, nós não amamos Ele, nós somos ignorantes. Mas também nós temos uma missão, eu e você, se já estamos na frente, nós demos o pontapé inicial. Nós temos que aprender a ensinar. Porque não basta somente eu estar aqui levando a palavra para você e achar que depois acabou aqui, eu não vou fazer mais nada, eu vou estar estudando. Não, nós precisamos agir. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, saia, vai além do que tu estás aprendendo. Ensina aquelas pessoas que estão sem pastor. Ensina eles. Ensina. Pois bem, Jesus, por sentir compaixão, ele agiu e começou a ensinar muitas coisas. Você sabia que ensinar os ignorantes é uma obra de compaixão? Muita gente não sabe. Porque quando é difícil ensinar, não é fácil. Mas nós, católicos, somos preguiçosos, porque nós convivemos com todos os nossos sacramentos e a gente já se acha, né? Ninguém mais quer pegar a Bíblia, ninguém quer mais adentrar, aprofundar, ninguém quer mais. Mas nós precisamos entender que nós temos que aprender para poder ensinar. Porque quando a gente ensina alguém que não conhece a palavra de Deus, que é um ignorante, nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos a compaixão do nosso Senhor. Em Malaquias diz, o povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas se perdem por falta de conhecimento. Nós temos que aprender solidamente a doutrina. Porque a pessoa às vezes está aqui, eu leio a palavra, eu leio o evangelho, mas não aprendo solidamente, não entra na minha cabeça, eu falo aqui, depois já esqueço. Não, nós temos que aprender solidamente a doutrina, absorver o fato da doutrina. Temos que absorver a doutrina com solidez, para poder também saber ensinar as pessoas. Os tempos são maus. Nós vivemos uns tempos horríveis, de guerra. Você já viu a Maria, quando apareceu, ela disse que
a Rússia ia, como é que se diz, motivar outros países a fazer a mesma coisa. Nós estamos vendo isso acontecer, Estados Unidos e Venezuela, sabe lá qual vai ser o próximo? Então, meus amados, os tempos são maus, muitas pessoas estão se perdendo por não saberem a verdade, por não ter quem ensinar. Portanto, ensinar é um gesto de compaixão. Ninguém quer ensinar a palavra de Deus mais. Acha que só compaixão é dar alimento, é dar um dinheiro, é dar uma esmola. Não. É poder ensinar a doutrina, mas temos que passar com amor. Porque não tem quem ensinar. Não esqueça que é um gesto de compaixão, é um gesto de caridade. A gente conseguir verdadeiramente ensinar as pessoas com educação, com calma. Nós somos preguiçosos porque nós temos os sacramentos, como eu falei agora há pouco. Nós somos católicos preguiçosos, temos tantas coisas que nos tornamos preguiçosos. Acabou que ficamos preguiçosos. Portanto, é uma caridade ensinar. Quem não ama não tem experiência com Deus, porque Deus é amor. Volto a repetir. Quem não ama não tem experiência com Deus, porque Deus é amor. Quem ama se sacrifica pelo outro. Nós não vemos mais isso. É cada um por si. É com medo disso, é com medo daquilo. Ninguém quer mais ajudar ninguém. Porque nós vivemos em tempos maus. E quem ama se sacrifica pelo outro. Quando Jesus alimentou aquela multidão aqui, ele alimentou não somente a mente e a alma, ele alimentou com a palavra. E a palavra alimentou o físico também. E a caridade dando comida. Meus amados, que o Senhor possa entrar na tua alma, na tua mente, no teu físico, para que você saia da condição de povo perdido por falta de conhecimento e entre na doutrina, absorva o que foi falado aqui com solidez, para você ter gestos de compaixão, gestos de caridade e conseguir verdadeiramente ensinar as pessoas a quem precisa e principalmente ensinar com educação e com calma. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.